Estamos prestes a viver o maior colapso financeiro do Brasil? Será verdade que existem graves riscos de que os bancos confisquem o seu dinheiro por descumprir a tão falada Lei Magnitsky? Bom, pelo menos é isso que tem se falado na mídia após o ministro Flávio Dino decidir que decisões estrangeiras não se aplicariam em território nacional. E essa decisão do STF gerou muito bafafá. Primeiro, porque muito embora ela tenha sido proferida em um outro processo, ou seja, essa decisão saiu no caso que julgava as tragédias de Brumadinho, Mariana, muita gente tem utilizado esse precedente para afirmar: vai acontecer uma guerra jurídica entre Brasil e Estados Unidos e os bancos vão estar no meio dessa bomba. Mas deixa eu te contar uma coisinha. No final, como você bem sabe, nós, brasileiros, é que pagaríamos a conta dessa batalha. E a partir disso, vários influenciadores têm recomendado: tire agora seu dinheiro dos bancos brasileiros ou tem grande chance de acontecer o que muitos dos nossos pais e avós vivenciaram na época do presidente Collor, um confisco geral de recursos dos bancos. Mas vem cá, será mesmo que isso vai chegar a acontecer? É isso que a gente vai decifrar hoje. Mas antes, vamos contextualizar um pouquinho o que está acontecendo caso você não esteja por dentro. A primeira medida que está gerando toda essa repercussão é que em determinado momento desse ano, o presidente Trump dos Estados Unidos retirou o visto de todos os ministros do STF. Ou seja, os ministros, seus aliados, familiares estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Só que isso foi de maneira geral. Agora, especificamente com relação ao ministro Alexandre de Moraes, famoso Xandão, o buraco foi mais embaixo. Isso porque foi aplicado contra ele a tão falada Lei Magnitsky. E basicamente o que é essa lei? Ela diz que quem sofrer a aplicação dessa lei, quem for penalizado com essa lei, vai ter todos os seus ativos financeiros bloqueados, todos os seus ativos imobiliários, então terrenos, propriedades, imóveis que ele tem nos Estados Unidos também seriam bloqueados. Mas a pior parte vem agora. Essa pessoa fica proibida de ter relacionamento com qualquer empresa que tenha sede nos Estados Unidos. E muito se fala que a pior sanção viria dos bancos. Obviamente, isso impediria que ele fizesse qualquer transação financeira em banco que tem sede nos Estados Unidos e principalmente ficasse proibido de utilizar cartões de crédito. Bandeira Visa, Master, por exemplo, jamais poderiam ser utilizadas por ele após a aplicação dessa lei. Só que desde que saiu essa decisão, a situação estava controlada. Ninguém estava com medo, achavam que isso ia recair somente sobre o ministro Alexandre de Moraes. Porém, recentemente, com essa decisão do ministro Flávio Dino, como eu falei no começo do vídeo, o pânico se instaurou de maneira geral. Isso porque várias pessoas estão pensando: é um sinal de que o STF não vai aceitar as sanções da Lei Magnitsky, que vai querer brigar para defender o ministro Alexandre de Moraes. E no final das contas, quem pagaria o pato? Você, eu e toda a população brasileira. Enfim, essa decisão do Flávio Dino, ela diz que decisões estrangeiras não teriam efeito imediato no Brasil. E pessoal, eu tenho que falar para vocês que isso está correto segundo a nossa Constituição. Para simplificar de uma maneira muito fácil para vocês entenderem, se outro país proferisse uma decisão e quisesse aplicar aqui no Brasil, ele teria que encaminhar essa decisão para ela ser homologada em nosso território. Só então ela começaria a produzir seus efeitos. Se não, um país qualquer da Europa ia declarar: não, agora a parte do território brasileiro é minha porque teve uma decisão judicial que reconheceu que a minha família era dona daquelas terras. E aí? Cadê a soberania nacional? Não funciona dessa forma. Por isso que as decisões estrangeiras têm sim que ser homologadas no Brasil. Só que o ponto principal que chama a nossa atenção e que vocês têm que saber é que pouco importa se a sanção, se a aplicação da Lei Magnitsky vai ou não ser homologada no Brasil. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos ela vai ser cumprida e é lá que mora o problema. Porque a Lei Magnitsky funciona da seguinte forma: se aquelas empresas descumprirem a decisão e mantiverem relacionamento com essa pessoa que foi sancionada, no caso o ministro Alexandre de Moraes, elas vão sofrer multas muito pesadas e outras sanções que podem vir até a proibição da sua atividade. Então ninguém quer arriscar dessa forma. E o mais comum é a gente pensar na questão dos bancos, como eu falei anteriormente: ele não pode usar cartão, etc. E se os bancos permitissem que ele continuasse utilizando, talvez todos os brasileiros perdessem acesso a utilizar a bandeira Visa ou Master e assim por diante. Mas como eu falei agora há pouco, o buraco é muito mais embaixo e o motivo é simples: os bancos não são o maior problema, mas sim toda a rede de empresas de tecnologia que está vinculada ao serviço dos bancos e também a serviços de uso no dia a dia. Por exemplo, todas as empresas que prestam serviço relacionado à internet para os bancos, como Google, Microsoft, seriam obrigadas a interromper esses serviços. O sistema Apple, o sistema Android ficaria proibido de vincular, de permitir que sejam baixados os aplicativos dos bancos dentro das suas lojas de aplicativo, Play Store, App Store, enfim. O Pix pararia de ser aceito na maioria dos sites de e-commerce, lojas online, justamente porque
a maioria dos sites é hospedada lá nos Estados Unidos. Ou seja, existe muita margem para acontecer graves problemas para nós brasileiros. Porém, o confisco do dinheiro não é a maior preocupação. Principalmente porque se a gente falar de valores de até 250 mil, então se você tiver até 250 mil no banco, existe um órgão chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que faz com que caso o banco sequestre ou venha à falência com o teu dinheiro lá dentro e você tem até 250 mil, o governo vai te pagar esse valor. E o governo, a gente sabe, tem dinheiro infinito, então você vai recuperar. Lógico, demora um tempinho, tem que entrar na justiça, discutir, mas atualmente um dos menores problemas que você tem que se preocupar é o confisco do seu dinheiro, justamente pela regra que eu acabei de explicar. E você pode até me falar, nossa, mas 250 mil é pouco. Não é. Sabe por quê? Porque a maioria dos brasileiros ganha até 3 salários mínimos. E vamos combinar, quem ganha até 3 salários mínimos não junta 250 mil reais com tanta facilidade assim. Então tem que cuidar para não cair em narrativas, porque tem muita gente milionária colocando medo em nós, trabalhadores brasileiros, e lucrando com isso. Lógico, a situação é grave, exige que a gente tenha muita cautela para não se dar mal e tentar evitar qualquer tipo de prejuízo, mas não é tão fácil como as pessoas pintam ali. Não é do dia para a noite que o teu dinheiro vai sumir da conta e você vai ficar desamparado. E por outro lado, os bancos sabem que eles têm muito a perder caso venham a ser bloqueados no sistema financeiro internacional. Então, os escritórios de advocacia dos bancos já estão em contato com o governo dos Estados Unidos, com outros escritórios de advocacia nos Estados Unidos, para tentar chegar em uma solução que obviamente não visa ajudar nós brasileiros, mas visa sim continuar mantendo o lucro absurdo deles. Então, no momento, tudo é incerto e o que nos basta fazer é esperar. Porém, uma coisa que eu recomendo que você faça nesse momento de instabilidade é aproveitar que os bancos estão malucos e muito preocupados com outra situação para conseguir descontos expressivos na sua dívida. Como eles estão desesperados nesse momento e estão querendo levantar recurso, há uma janela de oportunidade muito boa para negociações de até 90% de desconto. E se você não sabe, existe um documento confidencial que está dentro desse envelope e que faz com que os bancos se deem até 90% de desconto na dívida. Quer saber como obter esse documento e garantir o seu desconto? Clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque lá eu explico certinho como fazer isso e obter o desconto.